Neste momento, paramos para meditar na Palavra de Deus neste momento e compartilhar com todos vocês da Palavra de Deus. Estamos meditando, andando nas Escrituras, aprendendo com o Espírito Santo, que é o maior professor de todo o universo, sobre mansidão. E estamos no livro de Jó, capítulo 34, versículo 9. Na última reflexão, lemos esse versículo, que está escrito desta forma: porque disse, de nada aproveita ao homem o comprazer-se em Deus. Quando a Bíblia se encontra esta passagem na Bíblia, nas Escrituras, se referindo ao servo de Deus chamado Jó. Quem examina as Escrituras sabe que Jó foi um homem que passou por uma adversidade que na Bíblia só encontramos ele. Ser rico como ele era materialmente, abençoado, tanto material como na família, e ficar da forma que ele ficou, apenas com um caco de teia no monturo, no meio da cinza, do que o restou de um homem rico. Este homem, ele era tão manso, que a Bíblia diz que sua mulher, que viveu ali tanto tempo desfrutando daquela bênção com ele, sem dúvida dizia: Jó, nosso Deus é bom, porque nessas horas Deus é bom mesmo, né? Mas na hora de provar, Deus não é. E Deus prova para aprovar, para abençoar mais. E ela chegou para o seu marido e disse: Jó, você ainda é fiel a este Deus? Amaldiçoa este Deus e morre. Observe, da boca de quem dizia que Deus era bom, liberar uma palavra dessa ainda para o seu marido que estava ao seu lado precisando de ajuda. E Jó, um homem que era sábio, guiado por Deus, nem palavras pecou, porque está escrito que ele diz: assim como tu falas, como qualquer uma louca, recebemos o bem de Deus e não receberíamos o mal. E nisto ele se prostrou e o adorou. Isto é para quem é manso, para quem não troca a cabeça pelos pés. Isso é para quem é manso. Isso é para quem compreende a vontade de Deus. E nesta passagem bíblica, encontramos como está escrito, quando Eliú, ele vai falar com Jó. Eliú vai, e ele vai de forma a exortar tanto os três amigos de Jó como o próprio Jó. Por que exortar Jó? Porque a gente sabe que num processo de luta se desgasta muito. E principalmente a área física, e todos nós somos limitados. E Jó faz alguns questionamentos, justificando o seu estado, a sua situação, que ele era inocente, ele não tinha pecado. Porque na verdade Jó passou pelaquela adversidade, mas no mundo espiritual não foi-lhe manifesto porque ele estava passando aquilo. Ora, se Deus revelando como a Deus revela, temos a palavra, todo o preparo para quando vem as lutas, a pessoa ainda fica do jeito que fica. Há muitos que blasfemam, que abandonam a fé. E imagina um homem passando por um processo daquele sem saber de nada do que estava acontecendo. Só tinha certeza que não tinha pecado. É só isso que ele tinha.
e se manter fiel a Deus. Mas aí quando chegamos no versículo 9, observe que ele diz: é fácil de zombar de Deus como beber um copo de água, como ingerir um copo de água. E ele continua exortando e dizendo: pelo que vós, homens de entendimento, escutai-me, Deus esteja longe da impiedade e o Todo-Poderoso da perversidade. Eu quero lhe dizer que você não vê o Espírito Santo numa rodinha de escarnecedor, mandando as pessoas agir por conta própria. Deus não anda com o mal, com o perverso. Deus não vai com o homem duro, com o povo duro, mas Ele vai com aquele que é quebrantado, com aquele que é contrito, com aquele que entrega a Ele, que espera nele como Moisés, que se fortalece dando glória ao seu nome, que lhe glorifica na hora da luta da adversidade como Jó o fez. É por isso que vem as provas. É por isso que não é fácil de ser um cristão autêntico. É fácil ser religioso, mas ser um filho de Deus, nascido da água e do Espírito Santo, não é fácil para ninguém. Tem que ceder. Tem que saber o que é chorar sozinho, ser humilhado, se humilhar diante de Deus. Tem que ter uma renúncia, rapaz. Esse evangelho que a gente se ouve nos nossos dias que não tem renúncia, vem do jeito que tá e fica do jeito que chegou. Isso é mentira de Satanás, rapaz. Isso é mentira, isso é engano. Isso é facilidade dos homens. O evangelho é crucial. Jesus disse assim: aquele que quiser viver piamente em mim, terás tribulação, terás tribulação. E você é enganado porque você quer. Mas a Bíblia é a palavra de Deus e o Espírito Santo quer revelar ao nosso entendimento, fazer nos entender a revelação do livro. Há muitas pessoas enganadas porque querem ser enganadas. Porque a pessoa, o seguidor de Cristo, quando ele não quer ser enganado, faz como Pedro. Pedro não largava o pé de Cristo. E Jesus falava por palavra, por comparação, figuradamente, e Pedro dizia: Senhor, eu ainda não entendi. E Jesus dizia: Pedro, eu falei tão claro, você não entendeu? Não, Senhor, mas eu quero entender. É por isso que eu estou perguntando. E é por isso que Pedro foi cheio do Espírito Santo como foi. Começou como isopor, mas depois se encheu do Espírito Santo. Um homem que numa pregação que o Espírito Santo lhe deu, em uma vez só ganhou quase 3.000 almas, se agregaram ao rebanho de Cristo. Você imagina? Em uma pregação só, para um homem do jeito que foi? Então tem que aprender a ceder, para Deus entrar, para Deus morar, para Deus habitar, para Deus dominar, para Deus dizer: agora eu vou fazer conforme eu quero fazer com você. Glória, aleluia, Jesus querido. Mas se esse evangelho fofo, cheio de facilidade que o povo corre atrás aí, porque você é bobo, é nécio. É que nem menino se deixa enganar com uma pedra enrolada no papel de presente. Mas o homem sabe, a mulher sabe, ele analisa onde está pisando o pé, o que está ouvindo, o que está aprendendo. Em crer no seu coração, isto aprende a ser manso e a ser valente em Cristo Jesus. Até a próxima, se Jesus conceder e assim quiser. Em nome de Jesus.